Graças e paz, meus amados. Amém? Graças a Deus, né? Estamos aqui mais um domingo. Temos muita vitória para contar. Amém. Glória a Deus. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 14 e o versículo 22. O tema da mensagem dessa noite é a última ceia. A última ceia. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai isto, é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber, novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então lhes disse Jesus: todos vós escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos os escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, nem de um modo te negarei. E assim disseram todos. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E não sabiam o que lhe responder. E veio pela 3ª vez e disse-lhes: ainda dormes? E repousais, basta. Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amados irmãos, um texto muito bonito, um texto, para melhor dizer, muito difícil também de pregar. Eu preparei 3 esboços, mas o Senhor disse que era esse. Então, eu fiquei com esse mesmo. Meus amados, alguns pensam que o sofrimento de Jesus iniciou no Getsêmani. Não foi. O sofrimento de Jesus iniciou desde aquela última ceia. Você acha que a vida de Jesus foi fácil quando ele esteve aqui na terra? Quem acha que a vida de Jesus foi fácil? Olhe para o seu irmão e pergunte: a sua vida está sendo fácil? Viver não é fácil.
Viver é uma aventura. O dom da vida não foi confiado a todo o grande e belo universo. O dom da vida, a existência mais plena e bela, o Senhor confiou apenas a nós, que somos seres humanos. Aí você me pergunta, irmão, mas os animais não vivem? E eu lhe respondo, vivem. Mas o estado deles é vegetativo. Eles não têm alma, não têm espírito. Eles têm apenas um breve espaço de tempo e existem para algumas finalidades. Somente o ser humano vive para a eternidade. Por isso, somos dotados de sentimento. O que é o sentimento, irmão? O sentimento é aquele labirinto da nossa alma que às vezes nos faz saltar, nos faz chorar e nos faz sorrir. Mas quem é que nunca passou pelo vale da sombra da morte? E só há um remédio que possa trazer a nossa alegria. É a doce presença do Espírito Santo. Por quê? Porque a doença da alma, a dor do sentimento, da frustração, da depressão e da angústia está localizada em um lugar onde os médicos não conseguem localizar. Se localizam bem na divisão da alma com o Espírito. E só a palavra de Deus e a presença do Espírito Santo chegam a esse lugar. E é isso que Jesus vai fazer conosco hoje aqui. Ele, juntamente com a sua equipe médica, que são os seus anjos e sua Santa Trindade, vai trazer a cura para a nossa alma. E eu profetizo em nome de Jesus que o choro que durou uma noite toda, termina hoje. Porque a alegria vai chegar e sua alma será inundada com a presença do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, tenho lido esse texto e tenho feito a seguinte pergunta para mim mesmo. Por que foi que Jesus veio à Terra? Alguns pensam que Jesus veio à Terra para implantar mais uma religião. Não foi nada disso. Já existiam muitas religiões na Terra, boas aos olhos dos homens. Jesus não veio à Terra para ser um herói. Jesus não veio à Terra para ser um mártir. Jesus veio à Terra motivado por um sentimento. Jesus veio motivado pelo amor. E foi por esse amor que ele veio, que morreu na cruz, para dar vida a você, vida a mim e vida a muitos que vão se converter ao Evangelho depois que essa pandemia passar. Escute. Jesus convida seus discípulos para uma reunião. Ali Jesus estava querendo se despedir deles. Se despedir porque foram 3 anos e meio de ministério. E Jesus disse, hoje eu vou celebrar essa última ceia para me despedir dos meus discípulos. O exemplo disso que eu trago para vocês é um pai que tem um filho único. E esse filho, ao chegar à maioridade, é preciso ele viajar para o sul do país. E ele pega um avião da Gol a 1h da manhã. E o seu pai o que é que faz? Convida seus amigos. Eu vou fazer uma despedida para meu filho. Porque durante o tempo que ele viveu aqui, ele foi uma pessoa amigável. Ele arrumou muitos amigos. Todo mundo gostava dele. E então ele prepara aquele jantar ou aquela ceia para aqueles amigos dele. E naquela ceia, eles começam aquele bate-papo. E dizendo um para o outro, antes de iniciar a ceia. Mas como foi bom aquele nosso tempo de pré-adolescência e de adolescentes. Nós brincávamos muitos, jogos de botões. Outros amigos diziam, mas como era lindo aquela escola de discipulado pastoral que o nosso amigo irmão Joabe nos ensinava naquela época. E outros diziam, mas como era bonito, como era bom, maravilhoso aquela escola de capacitação destino. Aleluia, Deus está aqui. A presença dele é real nesse lugar. Aleluia. E então, aquele rapaz viajou pelo tempo indeterminado.
Então, foi uma despedida bonita. E o que foi que Jesus fez? Ele convidou os seus discípulos para aquele jantar, para aquela ceia, aquela última ceia que ele iria se despedir. E eu imagino, aqueles discípulos não imaginavam o que estava se passando dentro de Jesus. E Jesus ali estava sofrendo. E os discípulos, antes de Jesus iniciar a repartir o pão, eles começavam a comentar uns para os outros, conversando. Como é bom a gente conviver com Jesus. Pedro, está vendo esses dias que a gente passou com ele? Aquela festa de casamento que a gente foi? Aqueles milagres que Jesus fez, de que transformou água em vinho. Outro dizia, e aquele milagre do filho da viúva de Naim? Outro dizia, não. E a multiplicação dos pães? Esse foi bonito. E a multiplicação dos peixes? E ali foi aquele bate-papo muito bom e muito bonito. Mas é chegada a hora que Jesus diz, eu estou aqui para repartir o pão. Por quê? Porque eu estou, depois de repartir o pão daqui, eu vou partir daqui para o jardim do Getsemane e lá eu sei o que vou passar. Eu sei o que vai acontecer comigo. E aqueles discípulos, naquela hora, se entristeceram. E na hora que Jesus parte o pão e dá para Judas, e dá para todos, que Judas vai receber, antes Jesus diz, um de vocês irá me trair. É difícil. Mas é uma realidade. É uma realidade que a traição ainda hoje é existente no mundo. Mas vamos para o texto. O que eu escrevi aqui. Jesus ofereceu pão sem fermento e vinho comum para serem símbolos e representar apenas daquilo que ele é para seus seguidores. Foi uma celebração dramática, meus amados. Ali aconteceu uma grande emoção. Eu tenho certeza que quase todos eles chegaram até a chorar. Porque numa despedida não é fácil. A gente conviver com uma pessoa, assim como eles conviveram com Jesus, durante 3 anos e meio. E Jesus diz, é chegada a hora de eu partir para o meu Pai. E vocês vão ficar aqui, mas um dia encontrarei com vocês novamente. Aleluia. Agora escuta. A ceia para seus seguidores lembrarem a sua morte na cruz. A ceia é para os seus seguidores lembrarem a sua morte na cruz. É para você e para mim. Nós não podemos nos esquecer desse momento. Porque, amados, a ceia do Senhor é um momento, um memorial de sacrifício. Você vai ver isso em 1 Coríntios capítulo 11, e versículo 23 ao 25. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Amados, essa memória nós temos de se lembrar todos os dias. Agora, não é lembrar, é viver com esse amor íntimo que Deus nos colocou no nosso coração, para que não podemos esquecer disso.
Para participar é preciso estar em união com os irmãos. Fazer isto em memória de mim. Essa celebração deve ser feita até a segunda vinda de Jesus. Pastor, é até os 10 para as 19, né? Ia ser, né? Então, amados, nós temos de permanecer. Isto que Jesus fez é para ficar em nossa memória. E não é as memórias que muita gente usa por aí, esse tipo de lembrança, só de lembrar. Não, é praticar e viver a vida de Deus. Porque se nós só embeber o vinho, mesmo estando em pecado, participando da ceia do Senhor em pecado, já está cometendo um erro. Já não pode. Então, nós temos de participar dessa mesa do Senhor, para que a nossa salvação seja garantida. Porque Jesus mesmo disse, aquele que não provar que não comer a minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então não adianta pessoas viver uma religiosidade que come o pão, mas não bebe o vinho. Se bebe o vinho, mas não come o pão. Ou não prova de nenhum dos dois. E se prova dos dois, está em pecado. É apenas uma religião. Você que está me assistindo, pode acreditar nisso que a Bíblia diz. Quem está dizendo é eu, porque a Bíblia está dizendo. Coma do pão e beba do vinho e viva uma vida de Deus se você quiser ser salvo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. A primeira aliança foi estabelecida pelo sangue de animais sacrificados. Veja. Agora, a nova aliança tornou-se válida através do sangue vertido do Filho de Deus. E precisamos entender isto. A nova aliança é essa que vivemos hoje. Nós estamos vivendo na graça. Mas enquanto, meus amados, tem pessoas aí que estão vivendo na desgraça. Por quê? Porque não quiseram, ou não acreditaram, ou não crê que o Filho de Deus veio para morrer na cruz, derramar o seu sangue para trazer a salvação para o ser humano. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de Marcos 14, 24. A palavra do Senhor diz assim. Aleluia. Marcos 14, 24. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Ele foi derramado em favor da minha vida, em favor da sua vida, em favor da vida da sua família, em favor de toda a minha família. Mas por enquanto, ainda tem gente da minha família que ainda não está provando desse sangue, que ainda não está provando desse vinho, que ainda não está provando desse pão. Eu também sei que existe muitos que a família deles completamente também não está provando desse pão nem desse vinho. Mas breve, o Senhor tocará o coração de cada um. E eles vão dobrar os joelhos e vão adorar o Senhor. E vão garantir a sua salvação. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Jesus explica sua morte aos discípulos. Marcos 14, 25. Em verdade vos digo
que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber, novo no reino de Deus. Jesus está explicando a sua morte aos discípulos. Jesus está falando do futuro. Jesus está falando do futuro da sua vida, da minha vida. Jesus disse: você entregue a morte e vou para o reino, lá nos encontramos e um dia voltarei. É isso a promessa dele para conosco nesta noite, que ele foi, se encontrou lá, já com alguns que daqui já foram, mas com certeza ele está nos aguardando e esse dia vai chegar. Possa que demore 50 anos, 100 anos, 200 anos, mas vamos ter o prazer de nos encontrar com o nosso mestre. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. É isso a importância de ser crente. Não adianta brincar de ser crente, não. Quantas pessoas estão brincando de ser crente e a vida está arrasada, a vida está lá embaixo, como diz o ditado do povo. Mas quem está com Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Terminado o discurso, Jesus diz: vamos cantar o hino. Versículo 26. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. É fácil? É fácil depois que ele se despede de seus discípulos. Depois que ele já sabe que vai morrer. Ele vai ser entregue nas mãos do traidor. Aí ele diz assim: vamos cantar o hino? Como é que você pode cantar o hino depois que você perde um ente querido por causa dessa pandemia? É fácil? Não é fácil. Não é fácil nem quando a gente perde um amigo. Quando a gente perde um parente. Não é fácil cantar o hino. Mas hoje você vai sair daqui fortalecido com a palavra do Senhor. Que pode vir a morte, pode vir o que vier. Mas você está fortalecido pela palavra de Deus, pelo sangue dele, e ele vai fazer você cantar e rir de alegria, porque o povo de Deus é um povo alegre, não é um povo de tristeza. O povo de Deus está aqui para glorificar o seu nome. Dê um aplauso a ele. Aleluia. Glória a Deus. Agora, que hino foi esse? Quando a gente chegar lá, a gente vai perguntar a Jesus. Só tem essa opção, né, Job? Porque os ensinamentos dizem que foi o Salmo 115, né, pastor? Outros dizem o 118. Mas nós precisávamos saber que hino era esse para Gerson e Rogério cantar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Saindo para o Getsêmani, era um ponto de encontro com seus discípulos. A tristeza de Jesus resultou de sua expectativa de seu sofrimento físico, emocional e espiritual. Meus amados, Jesus teve uma depressão profunda. Não foi fácil. Ali, ele derramou gotas de sangue. Você lendo aqui a partir do versículo 37 ou 36, ele diz, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero,
e sim o que tu queres. E voltando, achou dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou outras vezes dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormes e repousais? Basta, chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Aleluia. Meus amados, foi uma cena triste, mas Jesus morreu para que eu e você hoje estivéssemos aqui. Jesus morreu pobre para que nós pudéssemos ser ricos. Jesus morreu feio para que nós pudéssemos ser bonitos. Jesus morreu nu ou seminu para que eu e você pudéssemos estar vestidos hoje aqui e glorificando o nome dele. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. O pavor e a angústia tomava conta de Jesus. O suor de Jesus tornou-se em gotas de sangue caindo na terra. O peso da missão era tão grande que Jesus disse: se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Sabe por que ele disse isso? Aí ele mostrou que era homem, mas também era Deus. A força humana disse: se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Mas depois ele tornou a dizer: mas contudo seja feita a tua vontade, o que tu queres e não o que eu quero. Sabe por quê? Porque ele se lembrou de mim e se lembrou de você. Por isso que ele disse isso. Eu vou morrer. A minha parte da humanidade está sofrendo, mas o meu espírito está resistindo. Por quê? Porque tem uma nação aí que eu preciso povoar o meu reino futuramente. É isso que Jesus está dizendo. Ele se lembrou de nós. Jesus é chegado ao Sinédrio, é levado ao Sinédrio. Fizeram de Jesus no Sinédrio bola de brinquedos. Na mão de Anás, na mão de Caifás, nas mãos de Pilatos. Brincaram com o nosso Jesus. Brincaram com o nosso Jesus. Mas Jesus foi vitorioso. Levaram Jesus para carregar a cruz. Chicotearam Jesus. Pregaram ele na cruz. Jesus morreu. Eles pensavam que Jesus tinha morrido. Morreu o homem, mas o espírito que estava dentro saiu pela boca. O homem, quando morre, o espírito expira. Jesus, quando morreu, o seu espírito saiu pela boca. É por isso, igreja, que nós servimos a um Deus vivo, não servimos a um Deus morto. Esse é o nosso prazer de viver essa vida que vivemos hoje. Não fique triste porque essa pandemia está abatendo todo mundo. Que o sangue de Jesus, hoje que você vai beber aqui, a Santa Ceia, eu profetizo em nome de Jesus que vai nos livrar de todo o mal e a igreja nunca será contaminada. Aleluia. Glória a Deus. Agora veja. Eu fiz aqui um resumo porque é o seguinte, essa mensagem é muito grande, né, pastor? É muito grande. Mas eu fiz um resumo aqui e quero
terminar com essa mensagem que eu coloquei aqui. Jesus carregou a cruz. E hoje, nós podemos aprender a viver através da cruz de Cristo. Porque ele disse em Mateus 16, 24, aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue, tome a sua cruz e siga-me. Esse é um grande ensinamento. Mas o que é que precisamos para seguir a Jesus? É deixar que o nosso eu saia de nós. Precisamos que o nosso eu caia por terra. Porque, meus irmãos, ainda existe crente que diz: eu sou eu. Tem outros que dizem: ainda bem que eu sou crente. Então vamos fazer isso que Jesus nos ensinou, né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Deixe a vontade da carne desaparecer. Deixe a vontade do seu eu cair. Vamos seguir a Cristo e vamos viver uma vida de verdadeiramente cristão. Amém? Pode dar um aplauso ao Senhor.